Você já parou para pensar se, de fato, a nossa identidade enquanto país pode ser tratada no singular? A identidade não pode ser pensada em sua singularidade, mas em sua diversidade. Diversidade. Você já ouviu falar? Aprendemos que o povo brasileiro foi constituído por europeus, indígenas e africanos, entre outros povos que vão sendo agregados ao longo de nosso processo de constituição como nação. Contudo, se formos considerar a nossa trajetória histórica, social e econômica, podemos perceber que as diferentes representações de povos foram construídas para privilegiar uma única vertente nesta formação nacional, o polo europeu, denominado eurocentrismo. Outros sujeitos que conformam a nossa identidade nacional acabaram sendo relegados e entendidos como menos importantes para compor as estruturas sociais, políticas e econômicas. Qual tem sido o resultado desta escolha? Vamos refletir sobre? Os africanos e seus descendentes foram submetidos ao processo de escravização, sofrendo com a violência física, simbólica e cultural, sendo tratados como coisas, mercadorias. Ainda hoje, nossos materiais educativos se referem aos africanos trazidos como escravos. E parece que a história dos povos africanos inicia-se com a escravidão. Mas você sabia que no continente africano temos a constituição de diferentes reinos e impérios? Por que será que isto não é ensinado em nossas escolas? Os descendentes de africanos foram trazidos à força para o Brasil, em diferentes ciclos econômicos. E o tráfico transatlântico de escravizados é considerado como um crime contra a humanidade. É bom salientar que esses africanos e africanas, diferente do que costumamos escutar, eram pessoas com os conhecimentos necessários para estruturar o processo colonial brasileiro e tinham domínio da metalurgia, da agricultura, da mineração e de tantas outras habilidades importantes ao sistema produtivo no Brasil. O sistema colonial e escravista, por sua violência e processo de dominação, considerava os africanos e africanas como pessoas sem razão, alma e humanidade. A palavra negra é usada então para designar a inferioridade desta população, mas será ressignificada ao longo do tempo de forma positiva. Infelizmente, o processo de inferiorização teve o aval de estudos acadêmicos, com o racismo científico. Na Europa, vigoravam correntes teóricas como o evolucionismo, o darwinismo social, a criminologia, a eugenia, a craniometria, que reforçam a ideia de superioridade da raça branca. Correntes literárias, como o naturalismo, também reforçaram esse processo. Você sabia que esses discursos chegaram ao Brasil? Sim. Com base nas ideias evolucionistas e eugenistas, alguns intelectuais brasileiros apontavam como solução para o progresso e desenvolvimento nacional a tese do branqueamento da população, pois a população negra era tida como degenerada. Hoje, mais de um século depois, questiona-se muito o uso do termo raça como uma conotação biológica. Mas, quando pensamos do ponto de vista das relações sociais, percebemos que muitas das características atribuídas aos negros, indígenas e outras populações discriminadas permanecem em nosso imaginário. Ou seja, ainda é necessário discutirmos raça, mas no sentido político e de construção social. No Brasil de hoje, a população negra é formada por descendentes de africanos e africanas, mas também por descendentes de outros cruzamentos ao longo da história. O censo brasileiro utiliza a categoria pardos, que seriam a junção desses diferentes sujeitos. Assim, de uma maneira política, considera-se que pretos e pardos formam a população negra. No final dos anos 80, a Constituição Federal reconheceu os direitos territoriais dos então chamados remanescentes de quilombos. Isso levou a um intenso debate na sociedade brasileira sobre quem seriam esses novos sujeitos de direitos, os quilombolas. Hoje se sabe que existem comunidades quilombolas em praticamente todas as regiões do país e que abarcam os centros urbanos e contextos rurais. Inclusive, fazem parte desse cenário contemporâneo as escolas quilombolas, que demandam por uma educação antirracista. Nos anos 90, aparece uma outra concepção identitária da população negra, o afrodescendente, que abrange também os pretos e pardos, e cuja intenção é construir uma identidade que afirme a positividade deste pertencimento em todo lugar do mundo e supere a ideia de raça em sua dimensão biológica, constituída pelo racismo científico. Neste vídeo, vimos como o nosso processo histórico é complexo e, diante disso,
Você pode perceber o desafio que é tratar as relações étnico-raciais e seus desdobramentos. Quer saber mais? Assista ao nosso próximo vídeo.